bem forte para Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. A Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas, Senhor. A Ti, graças a Deus. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2018. 2018, ano da bondade do Senhor. Diga: eu serei altamente favorecido pelo Senhor. Diga mais uma vez: eu serei altamente favorecido pelo Senhor em 2018. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Bom dia a todos, firmes, fortes, determinados. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa reunião, porque essa reunião, eu acredito que o que você vai ouvir aqui, se você realmente quiser, o que você vai ouvir aqui, porque não é só ouvir. A diferença entre as pessoas são as pessoas que elas têm a capacidade de ouvir e colocar em prática aquilo que têm ouvido, porque muitos são ouvintes, muito poucos praticantes, muito poucos realizadores. Então a diferença das pessoas estão aí, justamente na sua capacidade de absorção, e entender e colocar em prática aquilo que tem aprendido, que tem recebido como direção ou direcionamento. Então, eu gostaria que você prestasse muito atenção em tudo que nós vamos falar, porque existe tudo nessa vida. Se nós pegássemos como um exemplo, uma receita, nós podemos ter os mesmos ingredientes, os mesmos, porém, eu não sei fazer da maneira certa, colocar os ingredientes certos na hora certa. Eu posso ter os mesmos, eu quero deixar isso claro para vocês, porque o que não faltam são pessoas dizerem que conhecem a Bíblia. Conhecer a Bíblia não muda a tua vida, não muda a vida de pastor, não muda a vida de teólogo, não muda a vida de bispo, não muda a vida de apóstolo, não muda a vida de evangelista, nem de padre, nem de papa, nem de ninguém. É isso que eu quero deixar claro para você. O que muda a vida de uma pessoa é a sua capacidade de absorver a palavra e colocar em prática, seguir a receita certa. Se nós tivermos o mesmo ingrediente para fazer um bolo que nós já sabemos que é sucesso, porque alguém que desenvolveu aquele bolo, alguém que produziu aquele bolo, para chegar até lá ele errou várias vezes, ele errou dezenas, centenas de vezes para poder chegar àquela receita maravilhosa. Se eu não aprender exatamente o ponto certo, na hora certa, o que eu devo fazer no momento certo, qual ingrediente eu devo colocar no tempo certo, se passar do tempo já deu errado. Estou certo ou estou errado? É os mesmos ingredientes, mas tem a maneira certa de fazer, e a Bíblia tem a receita certa, tem a maneira certa. Por isso que muitas pessoas, olha o que eu quero deixar para você, todo aquele que bate no peito e fala, eu tenho a minha fé, está derrotado. Essa é a realidade. Aí eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha fé. Desculpa, você vai ficar decepcionado, porque não tem o seu jeito, não tem a sua maneira, tem a maneira de Deus, tem a maneira que o Espírito determina. E lembrando sempre que o Senhor sempre nos dá direções, o Senhor sempre nos dá direções do que fazer e como fazer, de acordo com o seu propósito conosco e através de nós. Amém? Amém, gente? Então, a primeira colocação que eu quero fazer a vocês, que aqui dentro está cheio de vencedores, mas muito mais derrotados do que vencedores. Ok? Amém? Muito mais derrotados do que vencedores, mas nós pegamos como exemplo os vencedores. Aqui dentro existem
de uma mesma família, pessoas que foram cabeça e outras foram cauda. Nós temos pessoas altamente abençoadas, bem-sucedidas, e na mesma família, pessoas fracassadas, derrotadas. Isso significa que ninguém responde pela fé de ninguém, cada um responde pela sua. Isso é importante você entender. Que ninguém responde pela fé de ninguém, cada um responde pela sua. Como aqui dentro existem vitoriosos, vencedores, e existem derrotados, os exemplos daqueles que fracassaram só servem para eu não cometer os mesmos erros que eles, as mesmas atitudes, as mesmas escolhas que eles. Não vou fazer as mesmas escolhas, não vou cometer os mesmos erros. E os demais, os vencedores, os da galeria dos heróis da fé, é o exemplo desses que nós seguimos. Porque em cada um deles houve uma, diga comigo, atitude. Tudo nessa vida é atitude. Tudo nessa vida. Às vezes as pessoas acreditam que as coisas acontecem na vida do outro por obra do acaso. Ela se esquece de olhar, observar qual foi a atitude que essa pessoa teve, o que ela fez, o que ela esteve disposta a fazer, qual foi a renúncia, qual foi o sacrifício, a obediência, a determinação, a persistência, a resiliência, a resistência dela. Vou colocar alguns exemplos aqui, algumas frases interessantes aqui para vocês. Projeta aqui, por favor. Diga comigo, a fé ativa o ânimo. O que significa isso? Se você não tiver fé, você é uma pessoa desanimada. Porque a fé ativa o ânimo. E se você é uma pessoa que tem fé, se você é uma pessoa que tem fé, e você é uma pessoa que crê nas promessas, tem alvo, tem objetivo, tem sonhos, essa fé, esse objetivo, esse foco, gera em você um poder diferente dos demais. Haverá em você uma energia diferente dos demais. Haverá em você uma força diferente dos demais, porque quem não tem sonho, quem não tem foco, não coloca força. E uma coisa que nós falamos essa semana inteira, o reino dos céus é conquistado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Então, se eu não uso força, se eu não coloco força, se eu sou sempre uma pessoa desmotivada, uma pessoa desanimada, então desculpa, não tem jeito. E aí não adianta reclamar da vida. Não tem do que reclamar. Porque eu estou colhendo o resultado que eu estou disposto a alcançar, a conquistar, a força que eu estou determinado a colocar para viver os meus sonhos, as minhas realizações. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda e aprenda, diga comigo, a fé ativa o ânimo. Quando você tem fé, como disse, você é uma pessoa animada. Quando você tem fé, então você tem fé nas promessas, Deus coloca sonhos dentro de você, Deus coloca desejos dentro de você, Deus coloca projetos dentro de você. Agora, para alcançar isso, você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que ser uma pessoa focada, uma pessoa animada, uma pessoa determinada, uma pessoa cheia de força, porque quando você tem esse objetivo, então você não mede o sacrifício, você olha para o benefício que você vai colher. Porque a maior parte das pessoas sempre medem o sacrifício e nunca olham para o benefício. Sempre olham, é muito difícil, eu vou ter que fazer assim, eu vou ter que fazer assado. Mas se não fizer, como é que vai ser? Se você não fizer, será que alguma coisa vai mudar? Nós estamos em 2018. Quando eu falo 2018, me dá até um calafrio por dentro. Me dá até um calafrio, de verdade. Porque é difícil acreditar que nós já estamos em 2018. Porque não sei se é porque a gente passou tanto tempo, né? Eu sou dessa geração que passou tanto tempo esperando a chegada do ano 2000,
Né? Quem lembra disso? Quem é? Passamos tanto tempo naquela ansiedade do ano 2000, nossa, meu Deus, parecia tão longe chegar o ano 2000, 2000 já ficou para trás 18 anos, ó. 18 anos, quando fala 2018, gente, a gente só assistia em filme 2020, é ou não é? Só assistia em filme 2020 era para a gente estar voando já, é ou não é? Os carros eram não para rodar, era para voar, mais ou menos, mas está chegando lá. Passa, por favor. Diga comigo, Noé tomou a atitude de não se corromper diante de uma geração corrompida e perversa, se tornou herdeiro da justiça, salvou a si e a sua família e condenou o mundo da época. Tomou uma atitude de Noé de não se corromper diante de uma geração corrompida, é mais ou menos aquela está todo mundo fazendo isso, é normal isso. Não caminhe pela maioria, não siga o curso da maioria, porque senão você vai se dar mal. Você vai colher o que a grande maioria está colhendo, o resultado será o mesmo da grande maioria. Quando nós falamos de Noé, parece que, mas não, uma atitude diferente, um espírito diferente, atitude diferente, um espírito diferente, por isso colheu o resultado diferente. Passa, que eu não tenho muito tempo para parar nisso, tá, gente? Abraão, diga comigo, Abraão tomou uma atitude de obedecer a Deus, saindo para um lugar sem saber para onde ia, se tornou o pai da fé e o pai da nação de Israel. Aos 75 anos de idade, Deus faz o chamado a esse homem, faz uma promessa extraordinária a esse homem. Quero lembrar isso, é importante frisar isso, porque as pessoas que não têm o mínimo de ambição na vida não saem do lugar. Porque quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade, chamou, fez uma promessa a ele, prometeu algo muito maior a ele, prometeu materialização do maior sonho dele, e ele creu, não teve medo de confiar em Deus, e aos 75 anos de idade tomou uma atitude, uma decisão radical na sua vida, mudou todo o rumo da sua vida, e se tornou o pai da fé. Não foi de graça não, viu? Foi de graça não. Poderia, como eu preguei outro dia, poderia dizer assim, eu tenho 75 anos, eu não posso mais brincar. Claro, não pode mesmo, mas coloque isso ao inverso, porque continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, é brincar. Continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, isso sim, e não tomar uma decisão radical na fé, numa relação com Deus, para mudar todo o curso da sua vida, toda a sua história. Ele teve a fé, ele teve a coragem para tomar essa decisão, para tomar essa atitude de obedecer a Deus, saindo sei lá para onde, e Deus foi provando a sua fé a cada passo. Estou dando só o passo inicial, porque a sua fé foi provada em cada etapa. Mas ali, é o pai na fé? É, mas por quê? Porque teve uma atitude. Amém? Repita comigo essa palavra, atitude. Atitude. Atitude não foi igual da maioria, mas foi uma atitude diferenciada que proporcionou, que trouxe a ele um resultado diferenciado e fez com que esse homem se tornasse uma referência, que nós estamos aqui há milhares de anos falando dele e ainda o chamando de o pai na fé. Passa. Jó tomou, diga comigo, a atitude de não reclamar, diga não murmurar, não blasfemar, vivendo o pior momento de sua vida que poucos seres humanos passaram. Como resultado da sua atitude, Deus lhe deu, diga comigo, em dobro, tudo o que o diabo tomou. Lembrando sempre para aqueles que gostam do Evangelho segundo Jó. Lembrando que Jó, todo o sofrimento de Jó não durou um ano. Um ano foi terrível, mas ele permaneceu firme na fé, ele permaneceu em obediência, ele permaneceu convicto. Eu sei que verei a bênção do Senhor, eu sei que o verei com esses olhos, eu sei. E em um ano foi de dor,
os demais anos foram de glória, porque após passar por aquele ano difícil, diga comigo, após passar por aquele ano difícil, ele foi restituído dobradamente, e todos os demais anos foram gloriosos. Se ele tivesse definido a vida pelaquele ano, a história era outra. Se ele tivesse definido a vida, por isso que a pessoa que define a vida dele por um momento ou por um ano, porque nesse um ano ele podia ter jogado tudo fora, nesse um ano ele poderia ter dito, do que me valeu? Porque a mulher dele falava isso para ele. A mulher dele dizia isso, do que valeu essa tua fidelidade, do que valeu essa tua obediência, o que adiantou você ser fiel a Deus, o que adiantou as suas ofertas, o que adiantou a sua fidelidade, o que adiantou a sua obediência? Sabe o que ele falava? Como fala uma louca mulher, assim fala tu. Você não sabe o que está falando, como uma louca fala, assim você está falando. Não foi influenciado pela sua esposa, que não vivia a mesma fé e o mesmo espírito. E mais uma coisa, imagino eu, porque é o conselho que ela dava, abandona essa tua fé e morre, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele dizia, como fala uma doida, assim fala você. Viu? Como fala uma doida, assim fala você. E aí, imagino eu, né? Porque no outro ano o Senhor estava mudando a história dele, restituindo tudo que ele tinha perdido. Essa mulher deve ter colocado o joelhinho no chão e falado assim, obrigado por ele não me ouvir, graças a Deus que ele não me ouviu, porque Deus restituiu tudo, e os próximos anos foram anos gloriosos. Amém? Tomou a atitude, não reclamar, não murmurar, não perdeu a fé, e assim por diante. Moisés tomou a atitude de deixar de ser chamado o filho da filha de Faraó, e pertencer à sucessão do trono de Faraó, para ser contado no meio do povo de Deus, e se tornou, diga comigo, o maior profeta da Bíblia, diga aí, um dos homens mais íntimos do relacionamento com Deus, e na verdade, um dos maiores líderes que já existiu, liderando uma multidão de aproximadamente de 2 a 3 milhões de pessoas, e referência até os dias de hoje. Mas atitude, não foi de graça, foram escolhas, foram boas atitudes, que o levaram a uma vida gloriosa. Daniel tomou, diga comigo, Daniel tomou a atitude de não se contaminar no império da Babilônia, e manter a sua vida santa, se tornou um dos maiores profetas da Bíblia, e o primeiro ministro de 3 imperadores pagãos. Quer dizer, mesmo estando cativo, sido levado cativo à Babilônia, não sendo o seu país, tendo sido levado como prisioneiro para aquele lugar, decidiu não se contaminar, não perdeu a sua fé, não quebrou a sua aliança com o Senhor, permaneceu na fidelidade, parava 3 vezes ao dia para orar ao Senhor, 3 vezes ao dia parava tudo para orar ao Senhor, e por 3 impérios, por 3 governos distintos, Daniel sempre colocado por cabeça, sempre honrado em terras estrangeiras, cabeça na Babilônia, o maior império da época. Amém? Mas por trás teve uma inicial, né, de várias. Isaías tomou a atitude de obedecer um convite, e Deus usou sujeito indeterminado. Diga comigo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não disse nome, nem chamou o nome de Isaías. E Isaías disse, diga comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. E tornou-se o maior profeta messiânico da Bíblia. Ou não falou assim, Isaías, eu estou te chamando, a quem enviarei? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como na Bíblia está cheio de oportunidades como esta, e muitos se acovardaram, muitos tiveram medo, muitos deram suas justificativas, mas outros
como a exemplo, daqui a pouco nós vamos falar, do próprio Davi, no desafio contra Golias. O exército inteiro poderia ter sido Davi. O exército inteiro poderia ter enfrentado Golias, mas ninguém teve coragem. A mesma coisa. Quem enviarei? Todo mundo quietinho. Isaías disse o quê? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu sou. Estou pronto. Amém? Teve uma boa atitude? Sim ou não? Ficou ali parado e tal. E às vezes tem gente que Deus fala, vamos meu filho, vamos, é você, vamos. Ali não precisou nem falar o nome dele. Só foi lançado. A quem enviarei? Quem é? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor. Davi tomou a atitude, diga comigo, Davi tomou a atitude de enfrentar um campeão de quase 3 metros de altura, que todo o exército de Israel estava tremendo de medo. E por causa disso, ele venceu, diga comigo, ele venceu, ganhou riqueza, fama, se tornou o maior rei da história de Israel. E a bandeira de Israel é a estrela de Davi. Você vê que até hoje, o feito de Davi está lá em memória. Até hoje a bandeira de Israel é o brasão do escudo do escudo de Davi. Então, quando estava lá, o gigante afrontando todo mundo, o gigante afrontando a nação, humilhando a nação, desafiando um guerreiro, desafiando um lutador, ninguém, todo mundo se escondia. Todo mundo se escondia. Estava ninguém disposto. Aí Davi vem com toda a sua fé, com toda a sua convicção e diz, eu enfrento, eu luto, porque havia uma recompensa para aquele que enfrentasse e derrotasse o gigante. Ele disse, eu luto, mesmo não sendo um guerreiro, não sendo um soldado, mas crendo no poder de Deus. Ele dizia, se Deus já me deu vitórias contra leões, contra urso, Deus vai me dar vitória contra esse gigante. Eu vou contra ele, eu luto contra ele, porque havia, diga comigo, havia uma recompensa. Seria enriquecido, teria fama, a filha do rei seria dada, a mão da filha do rei seria dada em casamento ao guerreiro que derrotasse Golias, ele seria enriquecido, a sua família seria isenta de impostos. Ele disse, eu quero, quando nenhum soldado teve coragem, nenhum soldado teve atitude, todos eram soldados do exército de Israel. Isso quer dizer que eram soldados do povo de Deus, mas fé nenhuma. Era o povo de Deus, mas fé zero. Mas um garoto teve a atitude, por isso se tornou general, depois se tornou o rei de toda a nação de Israel, porque as oportunidades, não foi de Davi, vai enfrentar Golias. Olha, o guerreiro que enfrentar Golias, vai acontecer isso com ele. Deixa comigo, eu enfrento. Está entendendo o que eu quero dizer? As oportunidades estão aí. Deus tem nos dado oportunidade, Deus nos faz promessas, Deus nos cria meios para que sejamos bem-sucedidos, abençoados, para que possamos subir a um nível superior. Mas muitas vezes a fé natural, atitude natural, resultado natural. Fé sobrenatural, atitude sobrenatural, atitude extraordinária, força extraordinária e resultado extraordinário. Paulo tomou a atitude de não viver mais para si, mas para Jesus. Se tornou o apóstolo dos gentios e a espinha dorsal da teologia para a igreja cristã. Uma atitude. Filipenses, esse não é a palavra principal, tá, gente? Filipenses 2, 5, 11, diga comigo, seja a atitude, isso é o versículo, não estou colocando a palavra atitude não, é o versículo mesmo, tá? Seja, diga comigo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, diga comigo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, diga comigo, até a morte, e morte de cruz. Por isso, diga comigo, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que renunciou, que pagou o preço, que não mediu esforços, que obedeceu, que foi fiel, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, porque se não tivesse sido obediente, se não tivesse tido a fé perseverante, resistente, corajosa, obediente, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Como começa o versículo? Seja a mesma de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A maior personalidade, né? O maior exemplo, a maior personalidade a ser seguida em todos os sentidos, em caráter, em fé, persistência, resistência, resiliência, na forma de falar, né? Às vezes a gente vê tanta gente tentando fazer aí reprogramação neurolinguística. Estuda a Bíblia, que você vai aprender. Estuda, porque nós não vemos na Bíblia, o vocabulário bíblico não existe. Nós nunca vimos Jesus dizer, não posso, não consigo, não dá certo. Viu? Nós aprendemos na Bíblia, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, em todas as coisas. Diga comigo, em todas as coisas, sou mais do que vencedor. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. É o que nós vemos. Esse é o Espírito. Não tem isso, não tem jeito, isso não consigo, isso não. É o exemplo de Jesus. Está aí o exemplo de Jesus. Passa, por favor. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo, diga comigo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Lê lá, por favor. E o que vai acontecer com você? Tem de bom ânimo, eu venci. Você vai ter aflição. Nós teremos aflições. Mas se você for uma pessoa animada, se você estiver disposto a obedecer, se você estiver disposto a ter a atitude certa, agarrar, diz a Bíblia, agarrai ao máximo todas as oportunidades. Se você estiver disposto, você vai vencer também. Você também vai vencer. Os exemplos estão aí, os exemplos a serem seguidos. O problema é que não adianta você dizer assim, é o que eu disse no início, nós temos os mesmos ingredientes, mas se você não souber fazer da maneira certa, não vai dar certo. Talvez o meu bolo saia maravilhoso, o seu saia uma borracha. Não é verdade? O meu sai, o seu não sai. O meu cresce, o seu mirra. O meu fica no ponto, o seu queima. Ou nunca chega ao ponto. Massa crua. Porque tu tem a maneira certa. Tu tem a maneira certa de fazer, a atitude certa. A fé sem obras é o quê? Em outra tradução, que também tem essa tradução, inútil. Presta para nada, serve para nada. Fé sem obras é morta. Passa. Salmo 27:13. Davi dizendo o seguinte, repita comigo, pereceria, sem dúvida, se não cresse, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes.
olha o que ele está dizendo: eu pereceria sem dúvida, ia gemer, ia padecer, seria um fracassado, se eu não acreditasse, se eu não cresce, que veria os bens, as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Isso é para você que diz assim: acho que não é para mim, acho que eu nunca vou viver isso, acho que nunca vai acontecer na minha vida, acho que eu nunca vou conquistar, acho que eu nunca serei. Está errado. Pereceria sem dúvida se não cresce, sem dúvida se não acreditasse. Amém? Está entendendo o que eu quero dizer? Eu não tenho ninguém que me incentive, eu não tenho ninguém que aguarde. Desculpa, não é verdade. Você está aqui, você está na igreja, você tem vindo à igreja, Deus está te impulsionando o tempo todo, te motivando o tempo todo e dizendo que você pode. Por que você está ouvindo mais vozes que não deveria ouvir? Por que está escutando mais conversas que não deveriam? É isso, às vezes Deus fala conosco, Deus nos motiva, nos impulsiona, Deus nos coloca ao lado de pessoas certas, mas nós escolhemos estar ao lado de pessoas erradas, falando de coisas erradas, nos alimentando de coisas erradas. Aí eu vou reclamar do quê? Amém? Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós falamos, eu postei uma oração a semana passada. Falando sobre, e também falamos isso no final do ano, né? Lembrando sempre da história de Davi que estava esperando um momento bom, esperando bênçãos, esperando de repente, quando ele chega lá na sua cidade, quando chega na sua casa, havia sido saqueado, os inimigos já haviam saqueado, levado a sua família, levado os seus bens, levado o seu povo. Naquele momento ele teve um choque, naquele momento ele chorou, naquele momento ele se lamentou. O povo inteiro chorou, as pessoas que estavam do lado dele não o apoiaram, quiseram apedrejá-lo, aqueles que deveriam estar junto: não, vamos, levanta, vamos, não, está vendo, você é culpado disso tudo, nós vamos te apedrejar, vamos apedrejar Davi. Davi não teve ninguém para apoiá-lo, ninguém para fortalecê-lo. O texto diz assim, diga comigo: Davi fortaleceu-se no Senhor. Ele fortaleceu-se no Senhor, Deus encheu ele de força, ele se levantou e consultou a Deus e disse: Senhor, eu devo perseguir os invasores, eu devo ir atrás daquilo que é meu. O Senhor disse: vá e eu entregarei nas tuas mãos. Ele foi, e a Bíblia diz que ele recuperou tudo. Se tivesse ficado prostrado, se lamentando e se fazendo de vítima, por quê? Mas quanto azar, mas quanta carga negativa. Não tinha ninguém para apoiá-lo, não tinha ninguém para fortalecê-lo. Se fortaleceu no Senhor, se levantou e foi à luta, e Deus restituiu tudo. Não foi alguma coisa não, tudo. E ainda veio com o gado dos inimigos lá, os despojos. Então, espera no Senhor, diga comigo: anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois. Gente, eu tenho uma convicção, olha aqui para mim, por favor. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa importante aqui. Quando eu falo no tom que eu falo, eu estou cheio de sonhos, eu tenho projetos. Eu disse o seguinte, essa semana, muita gente diz assim: a igreja mudou. Tudo muda. Tudo evolui. Tudo avança. O mundo está em evolução. A fé está em evolução. Nós estamos numa caminhada de crescimento, de evolução, para atingirmos a estatura do varão perfeito. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. Quando a pessoa, ela não evolui, a pessoa não cresce. Por que o senhor está falando sobre isso? Porque a palavra que eu estou pregando agora, pode ter gente que está recebendo ela para edificação, e tem gente que recebe ela como ofensa. Sabia?
Porque quem não quer mudar, quem está numa zona de conforto, quem não ambiciona algo mais, quem não tem projetos para a vida, muitas vezes quando você tenta motivar a pessoa, para ela é uma ofensa. Você está ofendendo ela. Mas o que eu quero para mim, eu quero para você. Você acha que há algum... Espera aí, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Opa! Então a palavra de Deus não é verdadeira. A palavra de Deus é séria, mas não tão séria. O erro está na palavra ou o erro está em mim? O erro está em Deus ou o erro está em mim? Aonde está? Está em você ou está em Deus? Não diga isso para mim. O erro está em nós ou está em Deus? Está em nós. Está em nós. Agora, nós precisamos de um despertamento. Nós precisamos, que eu estou mostrando a você, que as pessoas, e poderia aqui seguir, ir muito longe, falando ainda de muitos outros que tem aí, como exemplo, eu poderia ir muito longe mostrando a você que sempre houve atitudes diferenciadas, atitudes de fé, atitudes corajosas, pessoas perseverantes, pessoas determinadas, resistentes, não pessoas desanimadas. Então corre o risco da mensagem ser recebida errada. Tem pessoas que se ofendem. Tem pessoas que, por talvez estar num estado de estagnação, passividade, comodismo ou zona de conforto, se ofende. Mas nós precisamos estar atentos, porque nós entramos em 2018. Se eu fizer a mesma coisa que eu tenho feito nos últimos anos, vai ser o mesmo resultado. Não vai mudar. Não vai. Sabe o que acontece? Quando nós falamos de zona de conforto, nós podemos entrar por várias razões, por vários motivos, nós podemos entrar numa zona de conforto e não sair mais. Num comodismo e não sair mais. E o versículo que eu repeti para você, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Se você não colocar força na sua fé, se você não colocar força nos seus projetos, se você não colocar força nos seus objetivos, se você não colocar força, você não conquista. Não vai acontecer. Porque você não coloca força. E você já viu nessa vida, tudo que você coloca pouca força, você não tem resultado. Já prestou atenção nisso? Quando você quer emagrecer, se você coloca pouca força, você emagrece? Sim ou não? Não emagrece. Quando você tem um objetivo, você tem um objetivo físico, profissional, financeiro, se você colocar espiritual, se você colocar pouca força, você não consegue. Nós precisamos colocar muita força, ter foco naquilo que nós queremos, senão não saímos do lugar. Então, quando eu falo, e falo no tom que eu falo, é porque eu quero vê-lo abençoado, eu quero vê-lo vivendo uma vida abençoada, um casamento, que você tenha um casamento abençoado, que a sua casa, o seu lar, seja o reino dos céus, conquistado à força, que seja um pedacinho do céu a tua casa, que seja um pedacinho do céu o seu casamento, que a sua vida, a prosperidade, a vida abundante que o Senhor nos promete, você esteja vivendo ela. Agora, não é com pouca força. Quando eu disse que aqui tem uma receita. Essa semana eu estava dizendo, você vê, nós estamos numa corrente de oração, nós estamos parando 3 vezes ao dia para orar. Por quê? Porque nós sabemos que, se você não parte, primeiramente do espiritual, orar, buscar comunhão com Deus, buscar discernimento, buscar visão, buscar direção, a graça, diga comigo, o favor, o Espírito de Deus que nos traz sabedoria, conhecimento, inteligência, força, fortaleza, conselho, temor, nós não vamos chegar lá.
E se você não está disposto a colocar muita força, isso mostra que você, eu não gostaria de usar essa palavra, mas é a palavra que eu vou usar. Tem muita gente, espiritualmente, muitas pessoas o ponto de partida é espiritual. E aí pode seguir-se para as outras áreas. Preguiçosas, desanimadas. E a palavra sempre que nós ouvimos na Bíblia, uma das que nós mais ouvimos, é essa palavrinha que está aqui, ó. Anima-te. Anima-te. Seja animado. Josué 1, esforça-te. Diga comigo, esforça-te. Tenha bom ânimo. Seja forte. Corajoso. E começa lá, Josué 1, receita para quem quer vencer. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, porque só assim você será bem-sucedido. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, você nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E aí vai. Então, até para você receber a palavra, você tem que estar com o Espírito certo. Você tem sonhos. Eu acabei de dizer a você que está cheio de exemplos. Você vê que a que idade que o Senhor falou com Abraão? 75 anos de idade. 75 anos de idade, houve uma revolução na vida dele. Aos 75 anos de idade, saiu vivendo uma nova fé. Uma nova fé. E se tornou o pai na fé, um homem glorioso, um homem abençoado, extraordinário. Passa, por favor. Quero lembrar, diga comigo, eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Fica lembrando de coisas que passaram, coisas que não acrescenta, que não edifica, que não te leva para trás, viu? Que não te leva para frente, só te leva para trás. Lembra só de coisas boas, porque tem pessoas que 2 minutos de conversa, ele só lembra de coisas ruins, só lembra do que fizeram, só lembra do que aconteceu, só lembra do que puxaram o tapete, só lembra da palavra que falaram, só coisas ruins, só coisas erradas. Como é que nós vamos viver uma vida gloriosa? Como é que nós vamos viver algo maior, olhando para trás e só lembrando de coisas que trazem destruição, regresso, retrocesso? Diga comigo, eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Esse é o segredo. Entendeu? Eu quero lembrar disso, eu quero lembrar o que pode me dar esperança, o que Deus tem para mim, as coisas maravilhosas, aqueles sonhos, resgatar sonhos que um dia eu desejei e na minha jornada, na minha caminhada, eu desfoquei, perdi. Não, eu quero voltar a sonhar, voltar a projetar, voltar a buscar. Lamentações 3:22. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela, diga comigo, se renova a cada manhã. Olha que coisa linda, né? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, juntamente com as promessas do Senhor. Imagine, né? Eu posso ter feito uma série de escolhas erradas na vida, decisões erradas, seguido caminhos errados, mas eu estou debaixo da misericórdia do Senhor. Então eu levanto pela manhã e eu sei que hoje eu posso viver tudo diferente. Hoje pode ser tudo diferente na minha vida. Dessa manhã em diante pode ser tudo diferente. Amém? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Olha que coisa linda. O que passou, passou. Hoje amanheceu o dia, vou fazer diferente, eu vou andar na misericórdia. As promessas do Senhor se renovam. Assim como a sua misericórdia, grande é a sua fidelidade. Amém? O que eu realmente quero na vida é o Senhor. Viver junto dele. Por isso, colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para
aqueles que confiam nele. Diga comigo, o Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Por isso que o Senhor, tem outro versículo que mostra e que diz isso, que quando você confia em Deus, os olhos do Senhor estão sobre a terra. Ele se curva para ver o que está nos céus e na terra, para se mostrar forte para aqueles que confiam nele. Você confia em Deus? Como é que Deus pode se mostrar tão bom a uma pessoa se ela não confia nele? Se ela não acredita na palavra, se ela não acredita nas promessas dele? Como? Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Coríntios 4,16, diga comigo, por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, diga comigo, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por isso que o foco, você sabe que o homem interior, ele é o que comanda o exterior. Por isso que a pessoa que ele não está se alimentando e a sua fé está se renovando, ele por dentro e por fora está desgastado. Por dentro e por fora, infelizmente, porque ser um vitorioso, um vencedor, primeiramente uma tarefa interna. Ninguém consegue vencer se não vencer primeiro internamente. Se não vencer na fé. Se não vencer fé vitoriosa, vida vitoriosa. Fé derrotada, vida derrotada. Eu terminei lá? Pois os nossos sofrimentos, diga comigo, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Pois os nossos sofrimentos, como é que está escrito ali? Leves e? As coisas têm um peso que você dá. Os problemas têm um peso que você der a eles. As situações que você está vivendo terá o peso que você coloca. E isso é muito claro. Você vê que quando nós falamos de Israel conquistar a terra prometida, a grande maioria só via problema, a impossibilidade, a dificuldade, o tamanho dos gigantes, que eles não podiam contra os gigantes, eles não conseguiriam vencer os gigantes, era impossível conquistar, a terra não era boa, e tinha dois que falavam, a terra é boa, a terra é boa, a terra é maravilhosa, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra, esses gigantes é como se fosse o nosso pão, não é nada, era a mesma situação com um espírito diferente. Quem está entendendo, por favor? Era a mesma situação com espírito diferente. Era a mesma situação com espírito diferente. Então, Paulo está dizendo o seguinte, sabe por quê? Olha aqui para mim. Vou trazer para a tua realidade. Talvez tem coisas que você está vivendo, que tem outro que está vivendo a mesma coisa, você está achando insuportável, o outro está leve e momentâneo. Talvez exista aí situações no seu casamento, situações que você está vivendo internamente, as situações econômicas do país, a própria situação econômica do país, está aí, tem muita gente gemendo, padecendo, mas tem outros crescendo. Leve e momentâneo, o peso que nós vamos dar, e se nós colocarmos mais peso na situação, pior fica. Leve e momentânea, e agora, se eu pegar aqui, e mostrar a você, Paulo falando sobre isso, você vai arrepiar, porque o que ele passou, e ele fala, que a nossa leve e momentânea, os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Passa, por favor. Assim fixamos os olhos, diga comigo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não fica, talvez hoje você está olhando e fixa os olhos só naquilo que você está vendo, mas isso é transitório, é passageiro. Eu devo colocar os olhos
o que está lá na frente, o que eu vou viver, o que eu vou conquistar, se eu tiver as atitudes certas, o que eu vou alcançar, o que eu vou desfrutar, não só aqui, mas lá. Amém? Olha o que Paulo diz aqui, o que ele estava chamando de leve e momentâneo. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Ainda mais, trabalhei muito mais, diga comigo, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, e exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes, 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri um naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos, nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede muitas vezes, fiquei em jejum, diga comigo, fiquei em jejum. Diga, suportei frio e nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Tem alguém passando por luta aí? Semelhante? Semelhante? Sabe essas chicotadas que ele tomou? A lei determinava 3 vezes, de 40. Era com peças de aço na ponta, que as primeiras já arrancavam o couro, a carne. Batia a carne e saía junto. Eles, para torturá-lo, era 40. Eles, para torturá-lo, ele chegava a 39 e fingia que perdeu a conta, para recomeçar. Então, dessa chibatada, ele recebeu cerca de 190 e tantas chibatadas. Dessas. Naufrágio, frio, fome e tal. Desanimou? Perdeu a esperança? Enfraqueceu na fé? É isso que eu quero mostrar a você. Que sempre por trás de uma posição de honra, uma posição, existem pessoas determinadas, existem pessoas esforçadas, existem pessoas altamente comprometidas, existem pessoas que foi apedrejado, está no chão, se levanta e segue novamente, foi chicoteado, não paro, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu não vou parar, sofreu um naufrágio, não importa que eu sofri um naufrágio, eu sigo, eu não paro. Preocupações internas, diariamente uma pressão interior. Se isso não te fortalecer, se isso não gerar em você uma força interna, se preparar, porque às vezes por coisinha, muita gente está pensando em parar, pensando em desistir, muitas pessoas, a mínima pressão, a mínima luta, já está jogando tudo para o alto, a luta é insuportável, querido. Aí está, porque se nós formos tão fracos internamente, espiritualmente, tão fracos, como é que eu posso cobrar de Deus coisas maiores? Porque se nessa medida eu estou quase morrendo, se eu passar por uma medida maior, eu estou morto. E o que faz as pessoas passarem, resistirem, perseverarem, se levantarem? A sua fé. A sua fé. A sua fé. Como eu disse, tivemos um ano difícil, aquele já ficou para trás. Aquele ficou. Se Jó tivesse definido a vida dele por um ano, ele não teria vivido a glória que viveu posterior.
Se Abraão não cresce aos 75 anos, que poderia haver uma mudança radical na vida dele, não teria sido quem se tornou. Se Davi não acreditasse que era capaz de derrotar o Golias quando nenhum guerreiro teve a coragem, não teria se tornado o rei de Israel. Atitudes, atitudes. Passa, por favor, para a gente não correr. Diga comigo: se te mostrares frouxo no dia da angústia, lê lá. Se te mostrares frouxo, fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. E a alegria do Senhor é a tua força. Cuidado, cuidado, porque no dia da angústia é hora de você mostrar força. No dia da angústia é hora de você se levantar. O problema se levantou, você se levanta. A situação, o diabo se levantou com força, você se levanta com força. Eu estou me levantando num propósito de oração. Eu estou me levantando num propósito de jejum. Eu estou me levantando num propósito para vencer esse problema, para derrubar por terra essa situação. Eu estou me levantando com toda a minha fé. Essa situação não vai me vencer. O diabo não vai me vencer. Os enviados, o diabo não vai me vencer, os problemas não vão me vencer. Está entendendo o que eu quero dizer? E isso nós temos mostrado a vocês com obras. E eu vou mostrar uma coisa importante daqui a pouco, você não vai se ofender comigo não, mas eu vou despertar você. Pois nós somos, diga comigo, pois nós somos cooperadores de Deus. Você é cooperador de Deus, diga: eu sou cooperador de Deus. Isso significa que você faz a sua parte e Deus faz a dele. Se você não coopera com Deus na obra, na mudança da tua vida, como é que você vai reclamar de alguma coisa? Se você não faz nem a tua parte, o que você está esperando? Você é cooperador de Deus, você tem que fazer a sua parte. Passa, por favor. Pois o reino de Deus não consiste diga comigo, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas, então chega de palavras, chega: eu vou, eu creio, eu luto, eu vou. Chega, é atitudes poderosas. Não adianta, não é só palavra, não é só com palavra que a gente vai vencer, não é só com palavra que nós vamos conquistar, é com atitudes, eu estava dizendo, essa semana, quando nós levantamos propósitos, como nós levantamos, às vezes nós percebemos o diabo tentando se levantar, e isso, eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse falar tudo que eu penso, muita gente ficaria muito ofendida comigo, sabia? Muito ofendido. Sabe por quê? Porque olha o que acontece, nós temos uma sensibilidade, o mundo espiritual está aí, nós temos a sensibilidade de quando o diabo está lutando para destruir, para roubar, para causar dano na vida das pessoas. Então, Deus nos move a orar, Deus nos move a agir, Deus nos levanta para poder reagir, derrubar aquilo por terra. Quando nós convocamos para um propósito como este, é porque Deus quer operar de forma gloriosa na tua vida, é porque Deus quer trazer à existência os teus projetos, Deus quer materializar os teus projetos, mas isso é de qualquer maneira? Não, não é de qualquer maneira, é com atitude de fé, é com jejum, é com oração, é com ânimo, é com determinação, é colocando força, muita força nos seus projetos, é colocando força na conquista dos seus objetivos, é colocando força nos seus sonhos, porque se você não colocar força, quem vai colocar? Quem vai colocar? Quando nós convocamos para uma oração, é porque nós sentimos quando o diabo... Você sabia que, todo ano eu falo sobre isso, e os mais antigos vão lembrar disso. Nós falamos agora no início que 95% das pessoas, todos os anos começam o ano cheio de projeto. De 100%, 95% desistem no primeiro mês do ano, perdem o foco, perdem a força, perdem o propósito. No primeiro mês, diz: não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou conquistar, esse ano eu vou viver coisas maiores, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer um curso, vou conquistar minha casa, vou conquistar meu coisa, esse ano eu vou fazer aquele curso, eu vou arrebentar, esse ano eu vou conquistar o carro dos meus sonhos, quando chega no primeiro mês já perdeu o foco. No primeiro, só 5% da sequência naquilo que se propõe. Somente 5% da sequência no que se propõe, que não perde o foco, permanecem focadas. Talvez teriam pessoas que diriam assim: ah, mas
Cada um tem o seu a mais. O diabo sabe onde pegar cada um. O diabo sabe onde colocar um tropeço, um embaraço. Se você vai cair, aí é uma questão de cada um. Quando nós levantamos trabalhos de orações, como nós levantamos agora, não pense você que nós levantamos um propósito de oração de 3 vezes ao dia por nada. Não, não. É porque nós sabemos que é início de ano que os projetos das pessoas são sabotados. É no início de ano. Se eu perguntasse para você, se você virou o ano e um turbilhão de coisas, de notícias ruins, de situações que você não esperava viver, se aconteceu coisas para te sabotar, para te desanimar, que você entrou o ano já oprimido, que você entrou nos primeiros dias do ano, situações para te abater, para te abalar, para te fazer perder as forças, a esperança, o ânimo, talvez metade da igreja ou mais levantaria as mãos. Ou mais levantaria as mãos. Porque a hora de matar um ano de uma pessoa é no início. É matando justamente a fé dessa pessoa, matando o foco. E aí, a pessoa que não é espiritual, o que ele faz? Ele se faz de vítima. Ele diz, porque é uma luta, olha aí, que coisa, olha quanta situação. Porque a pessoa que é espiritual, o diabo, olha aqui, querido, não pense você que você vai me roubar, não. Não pense você que você vai me causar prejuízo, não. Você se levantou? Estou me levantando num propósito de oração. Estou me levantando numa corrente de oração. Estou me levantando num propósito de unção. Estou me levantando, porque não sou eu que vai cair, é você que vai cair. Esse é o Espírito. Não sou eu que vou cair, você que vai cair. É os teus enviados que vão cair. É os teus problemas que vão cair, não são meus. Porque esses problemas não são meus. E a gente se levanta com o Espírito, se levanta em oração, se levanta em unção, se levanta com atitude de fé. Fé sem obras é? Nós estamos mostrando isso. O reino de Deus não consiste em palavras. Chega de palavra, hein, gente? Chega de palavras. É poder. É poder, atitudes poderosas. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Diga comigo, correm de tal modo que alcancem o prêmio. O conselho é, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem, diga comigo, a um treinamento, lê lá, rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para... Lembrando que o reino de Deus começa aqui. Sendo assim, diga comigo, não corro como quem corre sem alvo, e não luto, não corro como quem corre sem alvo. Não, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um projeto, nós temos propósito, nós temos foco. Não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Não estou dando murro no vento, não, viu? Não estou dando murro no vento, não. O que eu estou fazendo com objetivo. Mas, diga comigo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu esmurro, não sou dominado pela minha carne, não é minha carne que me domina, sou eu que domino a minha carne não fala mais alto, a minha carne não domina os meus desejos, os meus sentimentos, não sou eu, a minha carne não vai me sabotar, a minha carne não vai me fazer parar, a minha carne não vai me fazer desistir, a minha carne não vai me fazer ser uma pessoa acomodada, não, eu esmurro o meu corpo e o reduzo a escravo, a servidão. Não sou eu, ele é meu servo. Você quer alcançar o prêmio ou não quer? Essa é uma resposta que você pode dar. Você quer ser um vencedor, porque nós somos comparados a um atleta. O mal dos cristãos é achar que ele vem à igreja e acabou, está tudo certo.
para que ele viva tudo. Ele não tem uma vida de atleta, ele não tem uma vida separada, ele não tem aquela concentração. Nós estamos agora num processo de concentração, nós temos um objetivo, nós temos um ano pela frente, nós estamos num processo de concentração, foco. Nós temos uma disciplina, hoje nós estamos em jejum, o atleta tem a sua disciplina, o atleta tem a sua alimentação toda regrada, tem toda a sua dieta, o atleta tem o seu treinamento, o atleta tem o esforço que ele faz, o atleta vai à exaustão, porque ele quer alcançar o prêmio, ele tem um objetivo, ele quer ser um vencedor, ele não quer ser mais um, ele quer ser de ponta e não lá cauda. Eu disse assim essa semana. Tem gente andando assim, ó. Tem gente andando assim. Tem gente andando assim. E tem gente já assim, ó. Aqui. E tem gente andando assim, ó. Estou certo ou errado? Tem gente andando assim. Eu disse essa semana, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Se vocês perguntarem aos meus pastores, eles vão falar para vocês isso. Porque o que eu falo na reunião, a gente fala para eles também. Vem cá aqueles pastores aqui, vem cá os obreiros aqui. Eu disse o seguinte: Jesus disse que, diga comigo, eu sou a porta. A porta está aberta, mas a porta vai fechar. A porta está aberta, mas a porta vai fechar. Nós sempre falamos o seguinte, que cada novo ano, inicia-se um ano, um portal se abre. Inicia-se um ano e um portal se abre. Um portal de oportunidade, um portal, e eu preciso passar por esse portal. Eu preciso passar. E nós saímos, nós podemos dar a largada todo mundo juntos. Se eu pegar tem uma porta aberta lá, está ao máximo aberta? Isso, deixa ela bem, e você vai bem devagarzinho. Tem uma porta lá aberta, e o relógio já está correndo, ele já está passando. Nós saímos aqui um grupo juntos, todo mundo junto na mesma caminhada. A porta está aberta, eu tenho que passar pela porta, eu tenho que passar pela outra porta, eu tenho um objetivo que ela está se fechando, Quem está comigo vai passar, quem está comigo vai passar, quem está comigo passa. Se eu parar para esperar esse aqui, o que vai acontecer comigo? Se eu parar para esperar esse aqui, o que vai acontecer comigo? Eu também não vou passar, corro o risco de eu ficar. Concorda comigo? Eu não vou desacelerar o meu passo para que ele me acompanhe. Ele põe força, ele acelera o passo dele para ele me acompanhar. Porque eu não vou desacelerar o meu, porque corre o risco de eu ficar e ele também. Então que ele coloque força e acelera o dele. Ele coloca força e acelera o passo dele. E aí, fazendo como? Sei. Fazendo o que a receita ensina. Porque já tem gente fazendo. Já tem gente já comendo do bolo. Entendeu? Já tem gente desfrutando do bolo e eu sou um deles, tá? Eu sou um deles. Já tenho comido do bolo. E seguindo a receita de quem, aprendendo com quem já quebrou a cara, aprendendo com quem já passou pelo processo, já aprendendo, não preciso passar pelo mesmo. Já está a receita pronta, vamos seguir. Às vezes, quem foi o último? Foi você? Vem cá. Eu não vou, querido, é você que vai botar força.
mal preparado, se prepara. Se tem colocado pouca força, coloca muita. Coloca muita força, porque eu não posso desacelerar para você me acompanhar. É você que vai acelerar para poder me acompanhar. Ok? É Ele que vai botar força, é Ele que vai acelerar. Porque corre o risco de eu tentar desacelerar só para poder agradar. Talvez esse aqui diz assim, eu disse essa semana que tem gente que não está disposto a pagar o preço, não está disposto a fazer o que você faz, não está disposto a orar como você ora, não está disposto a jejuar como você jejua, não está disposto a sacrifícios, não está disposto a propósitos, não está disposto, é preguiçosa espiritualmente, não ora, não jejua, não busca, só que ele quer o resultado do outro. Aí, quando o outro conquista, então ele quer fazer com que a gente se sinta mal por aquilo que a gente já está vivendo, por aquilo que a gente plantou, já está colhendo, já está desfrutando, e aí ele quer fazer com que você se sinta mal, porque ele não está disposto à mesma renúncia, o mesmo sacrifício, o mesmo comprometimento, o mesmo esforço, a mesma determinação que você, da fraqueza tirar força, da esmurrar o teu corpo, a tua carne, ele não está disposto. Só que ele quer te fazer você se sentir mal por aquilo que você já está vivendo e desfrutando. E aí, o que eu faço? A palavra é, querido, eu não vou desacelerar o meu passo para você. Você vai botar força no seu. Você quer viver o que eu estou vivendo? Inclusive, esse menino é novo, vem cá. Esse menino é novo. Você quer fazer o que eu faço? Você quer? Sim, senhor. Você quer ser o que eu tenho sido? Maior. Então vai ter que botar força, não vai? Volta ali. O anterior. O anterior. O outro. O outro. O outro. O outro. O outro. As palavras. Das palavras. Pois o reino de Deus não consiste. Ok? A palavra está correta. Agora não adianta só palavras. Está entendendo, gente? Falar, ele falou corretíssimo. Ele não quer ser nem como eu. Ele quer ser maior. Está corretíssimo. Então ele já sabe a renúncia que ele vai ter, o sacrifício, o esforço, o comprometimento que ele vai ter, o preço que ele vai ter que pagar. O preço que ele vai ter que pagar, porque ele já tem um objetivo. Ele já tem um foco. E isso não vai ser de graça, porque para mim não foi de graça. Entendeu? Para mim não foi de graça. E hoje eu tenho que colocar muito mais força do que eu coloquei no começo. Hoje eu tenho que colocar muito mais força do que eu coloquei no começo. O exemplo foi claro. Aí, entendeu aqui? Então. Você está assim? Hã? Você sabe que, biblicamente, isso não é exemplo, pensa você que eu estou aqui falando palavras ao vento, não. Biblicamente, tem gente andando assim, olha que coisa feia. Tem gente andando assim, ó, está me vendo aí? Está me vendo aí atrás? Está me vendo no fundo aí? Vou colocar uma televisão para vocês aí. Vou mesmo, fica melhor se eu colocar aí debaixo da laje uma televisão? Tem gente andando assim, ó. E não estou lançando palavras ao vento. A Bíblia diz, fortaleça os joelhos manquejando. Vacilante. Porque tem joelhos vacilantes. Acha esse versículo para mim. Acha aí, pastor. O que foi? Deixa eu deixar ela terminar de rir, senão agora ela me desconcentra. Não, mas é verdade. Fortaleça, acha aí, gente, acha aí para mim, por favor. Tem gente andando desse jeito. Olha lá. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas.
Tem joelhinho que está, ó. Entendeu? Fortaleça, põe força. Põe força, porque senão não sai, querido. E aí a gente vai reclamar do quê? O que nós vamos cobrar? O que eu vou cobrar de Deus aquilo que eu não estou disposto a fazer? Eu não estou disposto a me esforçar. Não estou disposto a pagar o preço. Rapidamente, para a gente não estender mais, que eu já estendi na palavra. Pode voltar lá. Não haverá entre elas cansados, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se quebrará a correia dos seus sapatos. Isso falando do soldado. Nós somos comparados ao atleta e ao soldado. Pode passar. E como Gideão veio ao Jordão, passou com 300 homens, e com ele estavam, diga comigo, já cansados, mas ainda, lê lá, já cansados, Gideão naquele processo, né, dos 7 anos o povo gemendo, sendo saqueado, perdendo, 7 anos sendo roubados, aí de repente o Senhor vem, começa a observar Gideão, vê em Gideão algo diferente, o Espírito do Senhor se revela, fala com Gideão, fala a Gideão que Gideão vai libertar o povo daquele roubo, Gideão ia libertar o povo daqueles 7 anos de pobreza, de miséria, e aí o Senhor vem, quando Gideão vai reunir os homens, tem 32 mil homens, o Senhor diz para ele, é muitos que estão com você, meu filho, é muitos. Grita aí no meio do povo, quem for medroso e for covarde, que volte para trás. Quantos voltaram? Quantos, gente? Não entendi. 22 mil. Leva o povo para beber água. Não, aí fica lá 10. É muitos que estão com você ainda. Muito. Leva o povo para beber água. Quem beber água como o cão, manda voltar também. Levou para beber água 300 homens. 300 homens para vencer uma multidão gigantesca, era Deus mostrando que aquela vitória não era pelo exército, aquela vitória seria pelo poder de Deus. Aquela vitória seria pelo poder de Deus e não pelo tamanho da sua força, não pelo tamanho do seu exército. E aí, com os 300 homens, vai lá a guerra, tal, os inimigos, muitos se autodestruíram, e aí os inimigos saem foragidos, saem correndo, eles cansados, repita comigo a palavra, mas ainda perseguindo. É esse o espírito, gente. Não importa o quanto eu estou cansado, não importa o quanto sofri, o quanto lutei, o quanto me esforcei, ainda que cansado, mas perseguindo os meus inimigos, perseguindo os meus sonhos. Quando nós falamos de inimigos, são situações que te fazem gemer, sofrer, humilhações, situações que te impedem de viver uma vida abençoada, eliminar de uma vez por todas aquilo que só traz dor à tua vida. Então, mesmo estando cansado, mas ainda perseguindo, ainda no foco, ainda com o objetivo, nós não vamos parar enquanto não exterminar de uma vez por todas. Sabe por quê? Chega, foram 7 anos de perda, 7 anos de fracasso, 7 anos de derrota, 7 anos empobrecendo, 7 anos, mas aqui estava determinado, chega, eu estou cansado, mas eu não vou parar enquanto não exterminar de uma vez por todas esse problema, esse inimigo. Cansado, mas ainda perseguindo. Amém? Entendeu o espírito ou não? Não importa se você está cansado, não importa, esse espírito tem que estar dentro de você. Se você está comprometido com os seus sonhos, se você está comprometido com os seus objetivos, é isso que está dentro de você, dentro do propósito. É fácil estar na igreja orando? Não, não é. É fácil estar na igreja jejuando? Não, não é.
É fácil você estar buscando com essa força, não é, mas eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho metas, então ainda que eu esteja cansado, mas eu vou perseguir o meu sonho, ainda cansado, mas eu vou perseguir os meus objetivos, eu não quero mais caminhar para trás, eu não quero caminhar devagar como eu tenho caminhado, eu quero estar como muitos já estão correndo, tem gente lá na frente, e eu quero estar lá na frente com aqueles, então sou eu que vou apertar o meu passo. Fique em pé, por favor, pega o teu projeto. Meu querido, se essa mensagem não entrar no teu espírito, desculpa. Aí, só Deus mesmo. Só Deus. Isso tem que entrar dentro de você. Isso tem que entrar dentro de você. Se você não estiver comprometido com seus sonhos, com seus objetivos, a ir a um outro nível, está disposto a esmurrar a sua carne, a ser um atleta espiritualmente falando de ponta, a ser um soldado realmente que não para nem direito para amarrar o seu coturno, como nós lemos ali, ó. Como é que você vai para um nível superior? Deus tem coisas maiores para você. Se eu pegar aqui Isaías 61, joga aí, por favor. Isaías 61, diga comigo, com fé, diga: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Diga: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Você está vendo? Ó, Deus não tem tristeza para você, Deus não tem cinza para você, Deus não tem humilhações para você. Olha, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, como se diz, é uma porção de honra, em vez de cinza, óleo, diga comigo, óleo da alegria, em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Deus não tem espírito deprimido para você. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas. Olha, coisas que já estão em ruínas, destruídas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e suas vinhas, ó, prosperidade, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. E mais, diga comigo, em lugar da vergonha que sofreu, diga: o meu povo receberá porção dupla. Diga comigo, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará, diga comigo, porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. É isso que Deus tem para você. São essas bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. Agora, por favor, segura o teu propósito no seu coração, fecha os seus olhos. E se você, Deus fala com você de uma forma linda. Deus te fortalece, te faz promessas e renova promessas a você de forma linda, extraordinária. Agora, o quanto você está comprometido com seus sonhos, o quanto você está comprometido com a sua vida, com a materialização dos seus sonhos, dos seus projetos. O quanto você está comprometido a viver, a desfrutar, a alcançar essas promessas gloriosas que Deus tem para você. Não é com as mesmas atitudes, não é com a mesma fé, com o mesmo espírito,
não é com a mesma força, é colocando uma força maior. Chega de andar para trás, ou chega de passos lentos, acelera o teu passo, porque se você acelerar o teu passo, você vai chegar lá, você vai passar pela essa porta aberta, esse portal maravilhoso, aberto, que vai trazer a você bênçãos incríveis. Agora, se você for uma pessoa desanimada, tudo é difícil para você, tudo é difícil, tudo. Jejuar é difícil, orar é difícil, estar na igreja é difícil, o propósito é difícil, então não reclama. Então não adianta a gente talvez questionar Deus em tantas coisas. Quando o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e eu vou te abençoar grandissimamente. Imediatamente ele fez, imediatamente. Quando Abraão, o Senhor colocou a fé dele à prova e disse a ele, olha, Abraão, oferece o teu filho, teu único filho, em oferta de sacrifício a mim. Você vai para o Monte Moriá, para o lugar que eu vou te mostrar, e você vai. Imediatamente, ele fez. Nós vimos hoje atitudes, eu poderia aqui, de tantos homens que eu falei, Daniel, que decidiu obedecer, decidiu permanecer confiando em Deus, fazendo, orando 3 vezes ao dia, obedecendo, não se contaminar com coisas que o contaminaria e o tiraria da bênção. Deus queria honrá-lo naquela terra, Deus queria honrá-lo naquele lugar, mas se ele se contaminasse, Deus não poderia honrá-lo. Eu falei de Moisés, nós falamos de Davi, tudo atitudes, homens que tiveram atitudes gloriosas. Eu poderia falar de Josué, nós falamos de Gideão, poderia falar de Jefité, nós falamos de Paulo, homens que tiveram atitudes diferenciadas, homens que foram além, homens que caíram e se levantaram, homens que foram açoitados, homens que a tribulação não parou, a perseguição, o naufrágio, tantas lutas, chicotadas, se levantava. Gideão, mesmo cansados, não pararam de perseguir os seus inimigos, porque estavam determinados a vencer, determinados a de uma vez por todas, chega. Fazia 7 anos que estavam perdendo, 7 anos, então eles só tinham uma chance, ou nós agora vamos até o fim, ou nada vai mudar, daqui a pouco esse povo está vindo novamente aí. Então, mesmo cansados, perseguindo, é esse o espírito que está tem que estar dentro de você, como um atleta. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Essa é a palavra que nós lemos. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Deus tem recompensas para você. Deus tem recompensas extraordinárias para você. Agora corra de tal maneira, põe força. O reino de Deus é conquistado à força. Se você não colocar força, se tudo é com desânimo, se tudo é com fraqueza, se tudo é com moleza, não tem jeito. Se você não botar força nos seus sonhos, se você não botar força nos seus projetos, se você não botar força na sua fé, se você não botar força espiritual, como é que Deus pode fazer? Os que usam de força se apoderam, diz a Bíblia. Os que usam de força se apoderam. Então receba desse Espírito e tome uma decisão. Eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou pagar o preço que tem que pagar, mas eu estou determinado a vencer, a ir para um outro nível, a dar a volta por cima. Esse não vai passar como mais um ano, não vai. Não vai. Beba desse Espírito, beba desse Espírito, dentro do propósito, você pode fazer parte dos 95% que perde o foco, ou você pode fazer parte dos 5% que se mantém focados. 95% que desiste já no começo, ou você pode fazer parte dos 5% que vão até o fim e alcançam, correm de tal maneira que alcançam.
o prêmio, a coroa. Nós não estamos dando murro no vento, nós não estamos dando soco no ar, nós estamos fazendo algo certo, algo que o resultado é certo, o plantio que nós estamos fazendo, a colheita é certa. É tua oportunidade, e a Bíblia diz: agarrai ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Então se prepare para os dias maus, se prepare se fortalecendo, buscando, plantando espiritualmente, plantando para que Deus te honre, plantando para que Deus te leve a um nível superior, plantando para que Deus te dê dupla honra, viu? Porção dobrada e dupla honra. Está na hora de porção dobrada, está na hora de dupla honra. Está determinado. Fala com Deus.